Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Ana Rios e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho da minha história. A Ana vivencia um transformando-se há aproximadamente 7 anos. E por que esse transformando-se? Porque é um contínuo. Então, para falar um pouquinho de mim hoje, como que eu iniciei nesse caminho? Eu vou falar aqui, parece meio estranho o que eu vou falar, mas vai compreender melhor depois. A doença que me acometeu, a doença que acometeu a minha retina, a minha visão, foi essa doença que certeiramente me impeliu para esse caminho de transformando-se, ao encontro de mim mesma, esse autoconhecimento, esse conhecendo a Ana em essência. Não essa Ana que precisou, porque a gente, desde a infância, a gente vai moldando aqui sistemas de defesas, muros, escudos, espadas, de acordo com o que a gente vivenciou, foi condicionado quando a gente está na nossa infância, na nossa época de molde. Então, a Ana, ela desenvolveu, assim como a maioria de nós, desenvolveu muitos mecanismos de defesa e veio atravessando essa vida assim, com essas espadas e esses escudos, muito reativa. E quando eu fui diagnosticada em 2011 com essa doença que chama retinose pigmentar, ali naquele momento, muita coisa mudou dentro de mim, né? Comecei a fazer movimentos na minha vida que eu não faria, exatamente por conta dessa doença. Mas no primeiro momento foi uma revolta, foi não aceitar, não, e querer continuar agindo da mesma forma que eu agia até então. Mas me levou para um caminho, para um movimento que eu não faria normalmente. Durante 20 anos eu trabalhei na minha empresa, sócia do meu irmão, e eu saí da minha empresa com um movimento assim, sem planejar, sem sair dessa empresa, e aí fui vivenciar experiências internas e externas. Naquele momento eu tive uma segurança assim que não sei de onde vinha, mas era o movimento que eu tinha que fazer, tinha que vivenciar. Essa era a única coisa que eu senti. Mas esse movimento foi um movimento assim, sem planejar, e a partir dali foi um mergulho mesmo nesse desconhecido, coisa que para mim era assustadora, né? Eu tinha uma resistência à mudança. E quando eu falo resistência à mudança, a qualquer tipo de mudança que você possa imaginar. Até na aparência, né, Ana, a gente acha que o bacana, né, ou o que deveria ser conservar esse mesmo tipo que você sempre foi, essa personalidade, amor, não pode virar folha, né? Se continuar do mesmo jeitinho, não é assim que eu sou e pronto, acabou, né? E vamos manter o jeitinho. Tanto o seu jeito de personalidade como a aparência também. A gente costuma querer manter a aparência, manter o cabelo, manter do mesmo jeito. Até te encontra e você fala assim, nossa, mas você não mudou nada. Você não mudou nada. Nossa, se disserem isso pra mim hoje, eu falo, meu Deus, eu não mudei nada. Não. Então a Ana tinha esse padrão. Aliás, eu identifiquei um padrão assim da minha família, dessa questão, dessa resistência à mudança. Sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, come do mesmo jeito, faz da mesma coisa, mantém aquela coisa. Enfim. Então, esse movimento que aconteceu comigo foi impelido pelo meu ser, pela minha alma. Eu fui impelida a esse caminho do desconhecido.
Agora, se você me perguntar assim, Ana, foi fácil? Não. Mas também não gosto mais de usar a palavra difícil. Por quê? Desafiador. Sim, fui vivenciar experiências desafiadoras, tanto internas como externas. E aí eu fiz uma caminhada, uma trajetória de desapegos, desconstruções. Primeiro momento é isso mesmo, é desconstruir. Desconstruir muralhas, desconstruir crenças que eu me colocava diante da vida de um jeito assim, a sabedora de tudo, né? Já sei de tudo, não preciso saber de mais nada. E a transformação foi me colocar diante da vida como um aprendiz. Sim, eu hoje, a minha postura diante da vida é de um aprendiz. Volta aqui na experiência. Então, eu vivenciei nesses últimos anos, eu posso dizer assim, um período de 3 anos, 4 anos, de uma total introspecção. E esse movimento que eu fiz, na verdade, eu comecei a estudar para concurso. E nesse movimento eu precisava melhorar o meu estado emocional com 44 anos, de volta na casa dos meus pais, fora da minha empresa, que a minha vida inteira foi dedicada àquilo. Essa coisa de você manter foco numa área só da sua vida também é uma fuga. Então eu já não tinha mais nada. Então a Ana, ela chegou num ponto de que não tinha mais onde se agarrar. E naquele momento eu me senti uma fracassada. Sim, foi desafiador eu admitir isso pra mim mesma, mas eu tava numa situação assim, falei, então é quando você chega no fundo do poço, assim, não tem mais pra onde correr, a não ser se elevar. Então, eu iniciei esse processo de autoconhecimento assim. Então, o que me levou para esse lugar foi a doença. A doença, ela é sua amiga. A doença, ela é uma mensageira que te traz uma mensagem do seu desequilíbrio. Então, se você começa a trabalhar com ela a seu favor, no sentido de começar a decodificar o que aquela doença ou aquele sintoma quer te mostrar, que você tem que enxergar, e no meu caso, literalmente enxergar, porque a Ana, paradoxalmente, perdendo a visão, compreendeu que eu tinha que me aprofundar na vida para poder enxergar além dos nossos sentidos. Porque veja bem, os nossos sentidos, a gente consegue ver, enxergar e ouvir somente 10% do espectro de luz visível. Nossa! Quando você tem uma informação como essa, entra em contato com essa informação, você fala: como a gente é limitado, como o seu olhar é limitado, como a sua audição é limitada. Então a gente começa a entender que o negócio é expandir, é aprofundar. E curioso, um dos sintomas dessa doença retinose pigmentar é exatamente você perde a noção de profundidade, ou seja, um dos desafios maiores de quem foi acometido por essa doença é você conseguir descer uma escada, subir uma escada, descer é mais difícil ainda. Opa, desafiador. Por quê? Porque você perde a noção de profundidade, ou seja, você olha, é uma superfície, é uma coisa plana, pois era assim que a Ana estava atravessando a vida, na superficialidade. Então, o que essa doença, qual é a mensagem dela? Uma das: Ana, saia da superficialidade da vida, aprofunda, vai para a profundidade. E foi isso que a Ana, meio que intuitivamente impelida, foi fazendo, né? Então, eu fui mergulhando não só no estudo para concurso, como também
essa coisa de se autoconhecer, de saber como é que o meu corpo funciona, por quê e tal. Na verdade, a Ana sempre foi muito questionadora, desde a infância. Desde a infância. Mas essa questionadora, essa Ana que buscava, que questionava, ela foi abafada. Vamos fazer o que todo mundo faz. Na verdade, eu escutava muito isso. Mas por que é assim? Mas por que... Não, é assim porque é assim, todo mundo faz assim. Então, nesse período que eu vivenciei 3, 4 anos de total introspecção, lá em 2015 até 2018, mais ou menos, essa total introspecção, eu só saía de casa para ir ao cursinho. Foi uma coisa bem fechada mesmo, que eu precisava viver esse momento de ir ao encontro de mim mesma e vivenciar todas aquelas dores, toda aquela frustração, toda aquela... vamos dizer assim, todo aquele desamparo, todo aquele desespero, entende? Mas com isso eu fui mergulhando, aprofundando na questão de trabalhar esse emocional, de trabalhar, de compreender como é que a nossa mente funciona, como que, chakras, tal, e chegou uma hora que o que eu estudava para concurso, aí você pensa assim, nossa, mas aí então não adiantou de nada. Adiantou, claro que adiantou, porque foi exatamente esse movimento de estudar, de voltar a buscar, a me interessar por conhecimento, pelo desconhecido, né? E tudo que eu estudei ali me ajudou. Eu fui fazer curso de redação, eu fui fazer curso de oratória, eu fui fazer gramática, português. Por quê? Porque eu precisava estudar para concurso, mas naquele momento eu não estava entendendo ainda que isso tudo fazia parte da preparação para eu estar aqui agora. E aí, então, a Ana chegou a um ponto de mutação, onde ela começou a compreender que a doença que me acometeu era um ponto de mutação. Quando eu aceitei essa questão e resolvi passar pela limitação que essa doença me impunha, me obrigava. E aí eu comecei a fazer essa transformação. Então, desse mal se transformou em bem no momento que eu compreendi, que eu decodifiquei o que essa doença que acometeu minha retina quis me passar. E aí foi esse mergulho. E fui estudando e fazendo cursos e me aprofundando e vivenciando coisas. E eu vivenciava e buscava resposta daquilo que eu vivenciava, e aquilo foi me empolgando e eu comecei a mudar muitos comportamentos na minha vida, muitos, a partir daí. Então comecei a cuidar do meu corpo, voltei a olhar para mim e mudança mesmo de comportamento como um todo, cuidar do meu físico, cuidar do meu mental, cuidar do meu emocional, mudança de comportamento alimentar, de pensamento, de postura, de o que falar, que eu compreendi que tudo isso, esse seu comportamento é o que você vivencia fora. Então, se dentro você está desequilibrada, fora é o que você vai vivenciar. Então, e essa trajetória de transformando-se me trouxe para um lugar que eu jamais imaginava que eu podia estar. Então, se me dissessem há 10 anos atrás, ou menos até 7, 8, 9 anos atrás, Ana, em 2022 você vai estar assim, 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 assim como sentada aqui, numa gravação, falando um pouquinho, contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, porque nesse momento me coloco a serviço da vida, para irradiar todo esse transformando-se aqui dentro de mim. Para quem quiser ir ao encontro de si mesmo. Agora, se você me perguntar, Ana, mas como que foi isso? Foi assim,
Não foi assim, não. Sabe tipo bambu? Bambu, a sementinha dele fica ali, no subterrâneo, na terra, durante aproximadamente 5 anos. Você não vê um brotinho. Parece que morreu, né? Parece que não deu mais nada, né? Parece que não vai voltar à superfície, né? Parece que não vai mais viver, né? Mas aí é que a gente se engana. Aí é que eu me enganava. A Ana estava só purificando aqui o sistema dela. A Ana estava só vivenciando esse processo de aprofundar, vivenciando esse processo de emergir desse subterrâneo, né? Mas primeiro tinha que vivenciar esse processo, ali enraizando, ali tanto verticalmente como horizontalmente, ali ó, só enraizando, né? E agora tá começando a aparecer o brotinho. Depois de 5 anos começa a brotar. Aí você começa a ver ali um diminuto brotinho desse bambu. Depois que você floresce. Então, aqui agora é o início desse brotinho. A Ana está iniciando o irradiar, porque esse transformando-se, ele aconteceu há aproximadamente 7 anos. Aconteceu e acontece, porque é isso que eu coloquei aí mesmo, é transformando-se, é um contínuo. Só que agora eu quero isso, irradiar, transbordar. Isso. Para quem? Para quem, assim como eu, busca esse lugar de contato com você mesmo, esse lugar de cultivar e deixar florescer essa semente que eu e você carrega, que nós carregamos dentro de nós. Está aqui, o potencial está todinho aqui na semente. Só que ela precisa ser cultivada, ela precisa ser adubada, precisa revolver essa terra para essa sementinha florescer. E hoje eu estou aqui. Faz parte desse visual. Por quê? Porque simboliza alegria, vida, sol, irradiar. E é isso que eu proponho. Que você também desperte e brilhe essa luz que habita o seu interior. Beijo de luz.